de rodada, de bola que rola. A bola rolou, ele deu uma declaração, nós criticamos aqui. Eu estou falando de Juninho, meio-campo do América, que está conosco aqui por vídeo. Já gostaria de agradecer a presença do Juninho. Sentimos necessidade de ouvir do Juninho, porque logo após o jogo, criticamos aqui respeitosamente o Juninho e o Salum, porque é aquela questão. Você tem alguma prova? Não. Então não fala. Não, eu tenho. Então apresenta. E eu sei que isso incomodou demais o Juninho, como incomodou demais o Salum também. Então gostaria primeiro de saudar, dar boa tarde a você, Juninho, e abrir aqui o espaço nos donos da bola para você se manifestar. Sempre um prazer recebê-lo. Boa tarde, Everton. Boa tarde aí o pessoal do programa, todos que estão assistindo também. Eu agradeço você pelo espaço, né, que sempre tem dado aí, por estar participando aqui, e também trazer, vamos dizer assim, um esclarecimento também, né? Eu acho que vale a pena fazer isso, até por aquilo que eu prezo, prego e tento viver. Ô, Juninho, por que você foi tomado pela emoção do resultado, de tudo que aconteceu no jogo, e estava de cabeça quente, e por isso você disse aquilo? E hoje, qual o seu posicionamento sobre a sua declaração após o jogo contra o Vasco? Ô Everton, né, só para começar aqui o assunto, né, durante o jogo, os jogos, né, a gente que está dentro de campo, a gente tem leitura, né, ali do jogo, daquilo que está sendo o jogo. Às vezes a gente tem uma interpretação, né, de como o jogo está andando, de uma jogada ou de um posicionamento. E depois do jogo, numa análise pós-jogo, vamos dizer assim, a gente vai analisar e muitas das vezes a gente vê, eu acho que eu estava equivocado com aquilo que eu achava que o jogo foi. Não, estava certo, sim. Então acontece isso, né? E assim, cara, sobre a declaração em si, né? Quando eu saio do jogo ali, né? E assim, cara, é o que eu quero trazer aqui hoje. Às vezes a gente tem um sentimento interno nosso, né? Que até aí, cara, é coisa normal, algo que eu penso, algo que também você pensa, né? Isso é normal. E a partir do momento que eu externo esse pensamento, né? Sem prova, sem basear em algo, sem trazer algum fundamento sobre aquilo que eu estou falando, aí eu me equivoco, né? E eu acabo tornando, né, esse equívoco meu em um erro grave. Por quê? Porque eu estou colocando em caráter duvidoso muitas pessoas e instituição também, né? Então, assim, cara, friamente, né, depois de tudo, assim, quando a gente está indo embora para casa, né, no dia seguinte, a gente começa a analisar e ver também. Vamos lá, o primeiro ponto, né, de uma análise, assim, friamente, né? Chegou até mim que alguns especialistas em arbitragem analisou o jogo. Eu confesso para você que eu não vi, né, essa análise, tudo, mas eu acredito até que vocês também tenham feito nessa análise aí dos lances do jogo, até pela polêmica que foi tudo, né? E assim, na análise de todos, assim, principalmente dos especialistas, o árbitro, ele fez um bom jogo, né? Ponto. E eu posso ter a minha opinião, você a sua, Everton, mas quando um especialista fala, eu acho que o peso, né, dessa declaração dele tem que ser maior, né? Então, assim, o primeiro erro meu tá aí, né? Quando um especialista vem e fala, não, o árbitro, ele, né, tomou a decisão certa na maioria das jogadas, ou em todas as jogadas que foram analisadas, eu não sei, né? Então, o primeiro erro é aí, e é onde que eu quero começar aqui, pedindo desculpa até pro Ramon, né, pro árbitro do jogo, né? Talvez também se sentiu ofendido ali, e eu venho aqui, né, pedir desculpa, né, como eu falei aqui, eu me equivoquei, me precipitei, né, em expor um pensamento, um sentimento meu, sem basear em nada, e justamente no período que a gente vive no futebol, cara, de uma perda de credibilidade, né, até pelos escândalos, né? Agora a gente está passando pela manipulação de resultados, né? Jogadores tomando cartão, então todo lance que você faz tem uma dúvida sobre aquilo. Pô, será que não foi uma aposta? Há um tempo atrás teve outros, né, escândalos em outras áreas também, né? Então nós, como protagonistas, nós que estamos dentro do esporte, dentro do futebol, o que a gente tem que fazer é retomar a confiança no nosso futebol, no nosso esporte, e o amor também dessas crianças que têm sonhos em se tornar um jogador,
né? E a minha fala, ela vem totalmente contra isso que eu tô te falando. Ela vem num teor de desconstruir tudo isso aqui que eu prego, né? Que, poxa, eu quero ser um bom exemplo, eu quero, né, retomar, né, essa credibilidade no futebol que está se perdendo, essa dúvida sobre tudo, né? Então é isso, eu falei algo, eu não estou aqui, essa declaração minha aqui, eu quero que entendam bem, que não é para fugir das consequências de uma fala precipitada minha, não. Até porque eu acho que quem erra tem que pagar pelo erro e eu estou aqui para enfrentar, né, como eu sempre faço em minha vida. Só que, cara, você me conhecendo e sobre aquilo, cara, que eu prezo demais na minha vida, sobre uma vida que eu levo, aquilo que eu prego diariamente, aquilo que eu tento viver, eu acho que era necessário eu vir aqui, porque isso tá tirando a minha paz, porque eu me conheço, eu sei quem eu sou, né? E eu precisava vir aqui e me retratar com essas pessoas que se sentiram, né, ofendidas, instituição também, né? Como eu falei, isso serve de aprendizado, né? A gente não pode pegar o microfone e eu sou um cara que eu tento me policiar muito e eu tento estar muito equilibrado para dar uma entrevista legal para vocês, né? Só que eu confesso para vocês que eu fracassei dessa vez, né? Eu tenho ciência disso. E, cara, o futebol ele mexe muito com nossas emoções e talvez assim, pelo sentimento que eu tenho aqui pelo clube, pelo amor, pelo carinho por tudo, talvez eu quis transferir, vamos dizer assim, uma responsabilidade que é totalmente nossa pelo nosso momento, né? Então, quando você transfere um pouquinho para o outro lado, você acha que você está fazendo certo, você está bem, né? Então, assim, friamente eu consigo enxergar isso. Eu tenho total ciência do que eu falei, do erro que eu fiz. E, cara, o que eu acho certo é vir aqui me retratar com essas pessoas, né? Pedir desculpa. E eu não quero que, não deixa de tomar as consequências, aquilo que as medidas que vocês acham que tem que tomar as pessoas que se sentiram ofendidas. Não, pode procurar o direito de todas as pessoas. Vocês estão certos, estão no direito, eu errei, tem que pagar pelo erro. Eu só estou vindo aqui porque essas pessoas merecem pedir desculpa e eu também preciso ficar em paz por aquilo que eu prezo. Ô Juninho, é grandioso isso que você está fazendo. É grandioso isso que você está fazendo. E sinceramente, nenhuma surpresa das suas palavras, da atitude de estar aqui num programa de uma grande audiência, em respeito ao seu torcedor, em respeito aos que gostam de você, aos que gostam do futebol bem jogado, né? De um futebol ético. Então, grandiosa a sua atitude. Assim, tremendas as palavras que você está usando e a sua conduta. Quem dera que as pessoas que errassem tivessem essa maneira tão leve, tão sutil, mas tão importante, tão gigante ao mesmo tempo, de se desculpar, de dizer, olha, eu não estou aqui para fugir das minhas responsabilidades, não. Que tudo que tem que ser aplicado diante do que eu fiz, que seja, mas eu preciso ficar em paz comigo mesmo. E que coisa linda que você está fazendo, cara. Tomara que isso que você está dizendo aqui repercuta no mundo, porque isso é um ato de realmente, eu acho que é um ato de ética, é um ato de honestidade. É duro a gente ter que falar, né? O Juninho é uma figura honesta, todo mundo tinha que ser, mas diante das declarações importantes e das acusações que você acabou colocando ali nas suas palavras, eu acho que é gigantesca a sua atitude. Eu vou te pedir licença, Juninho, você vai ficar comigo aqui, o Elton, o pessoal também quer falar de bola, quer falar do momento do América com você, e eu quero agradecer de coração aberto a você e tomara que suas palavras, claro que você não tem procuração para falar em nome do clube, em nome do Salum, mas tomara que o Salum hoje esteja pensando como você, e o espaço está aberto para o Salum aqui também, caso queira se manifestar. Vou pedir licença ao Juninho, porque tem programa bom, tem muito merchan. Eu vou fazer um merchanzinho aqui, eu preciso pagar o salário da turma e o cachê do Fuscaldi, e a gente já volta com o Juninho aqui. Eu vou falar sobre as cores que são a expressão da vida, e eu vou falar de Planalto Tintas, mais de 2.000 cores te esperando, para você se expressar, porque cores expressam sentimentos. É isso. Então, além de contar com a garantia Coral, se você não gostar do resultado, a Planalto Tintas troca a tinta para você. Confie na maior revendedora de tintas Coral do estado de Minas Gerais, com mais de 80 lojas em todo o estado. Consulte no site, a mais perto de você, e faça uma visita. A equipe da Planalto Tintas está pronta para te auxiliar a encontrar a cor perfeita que reflita sua personalidade. E você sabe que tem relação.
Então você vai transformar seu espaço com as cores que só a Planalto Tintas tem. Uma grande rede, facilidade no WhatsApp, facilidade no site. Entre em contato, faça seu orçamento. Está aqui, ó, 999444295 ou planaltotintasmg.com.br. Elton Novaes pediu a palavra, Juninho conosco, a pergunta é sua, Eltinho. Ô, Juninho, boa tarde. Elton Novaes aqui falando com você. Eu queria saber o seguinte, se depois toda essa repercussão, né, mas antes eu queria falar uma outra coisinha. Parabéns pela humildade nas suas colocações. O Everton foi bem consciente ao que disse a você. Eu queria acrescentar a palavra humildade nessa colocação sua, que você já fez esse pedido de desculpa para tudo que foi falado no último confronto diante do Vasco. Eu queria saber como que foi seu contato com o Salum, porque o Salum acabou que ele foi acalorado pelas suas declarações no pós-jogo. Como que foi seu contato com ele e se ele também já fez essa reflexão junto com você sobre as declarações pós-jogo? Elton, boa tarde. Só antes de responder você, só para encerrar aqui, né, o que eu comecei falando, os meus pedidos de desculpa aqui para todos que se sentiram ofendidos, né, os árbitros em geral, tudo. E ao Vasco também, né, porque a minha fala acaba tirando os méritos, né, da equipe do Vasco, do esforço também que eles fazem, igual nós aqui diariamente, para tentar sair dessa situação. Então a minha fala ela veio para tirar os méritos aí de muita coisa. Então, só para estender aqui esse pedido de desculpa. E sobre o Salum, eu vi ele hoje, encontrei com ele hoje, ele estava aqui no CT, né, a gente acabou de ter um treinamento aqui. E a primeira coisa que eu falei para ele, eu não tinha visto ele ainda, não tinha falado com ele ainda. A primeira coisa que eu falei para ele foi, desculpa aqui a palavra aqui, mas foi que merda que nós fizemos, hein, Salum? Foi o que eu falei para ele. Aí ele pegou e falou que merda, né? A minha ainda foi maior, né? Ele falou. Então, a partir do momento que ele me fala isso, né? Ele tem a ciência, né? Do que ele fez também. Né? E sobre ele, né, eu não vou estender muito, porque creio eu também, conhecendo ele, ele vai se pronunciar, né? Eu conheço ele, sei do coração que ele tem também, né? E, cara, errar, eu procuro não fazer, mas o erro, cara, não tem como, né? Eu vou errar, você vai errar também, todos nós vamos errar, né? E, cara, esses dias, assim, pra mim, porque eu não tô acostumado com isso, de estar em todas os canais aí, né, com uma identidade que não é a minha, né? Eu não tô, e minha esposa não tá acostumada com isso, meus pais também não tá acostumado com isso, né? Talvez o que me mais machucou nesse tempo foi isso, sobre uma identidade. Talvez vocês que me conhecem, né, até sabendo que foi um erro, não muda muito aquilo que vocês pensam sobre mim. Mas muitas pessoas que não me conhecem acabam que numa fala dessa e da divulgação que foi, como o Everton falou, tomara que essa fala sua aqui, ela seja do tamanho que foi também a merda que eu fiz, né? Que eu acho que vai ser muito difícil, porque, cara, em nossas vidas a gente valoriza muito o erro, né? O que não presta, aquilo que... Porque é isso que vende, vamos dizer assim. Eu não tô falando por vocês, não, falo por mim também. Como é fácil valorizar o erro do outro, né, do que um acerto, né? Eu acho que a gente tem dificuldade de engrandecer alguém, né? Eu tenho ciência disso, mas como eu falei, cara, sim, eu precisava disso. Eu não preocupo do tamanho da divulgação disso aqui, mas eu sabendo que eu vim aqui e fiz isso aqui, cara, eu sei que eu vou estar em paz comigo mesmo. Tomara que chegue nessas pessoas que eu citei aqui que se sentiram ofendidas, né? Isso se eu pudesse, né, eu enviaria para cada um aí, só para eles terem ciência do que eu sei, aquilo que eu fiz e do quão eu queria, nesse momento, ter apenas pegado um copo de água e passar direto ali para o vestiário depois do jogo. Bem, Juninho, eu queria até falar de futebol, girar com o pessoal aqui, mas por causa, obviamente, do adiantado da hora, eu quero só fechar com você aqui sobre exatamente um ano em que tinha tudo para dar certo, e está caminhando para tudo dar errado. Por quê? O que aconteceu? Vocês detectaram? Vocês em algum momento, gente, errou aqui, errou acolá? Porque tinha tudo para dar certo, a sequência do trabalho, o elenco que fez uma boa temporada no ano passado, partindo para uma outra temporada e tal. Eu falei um dia desse que a situação do América nesse ano
Me lembrou muito a situação do Cruzeiro em 2019, sabe? De ter tudo para dar certo e no final a tragédia. Como é que vocês estão avaliando? Eu te peço até que seja sucinto na resposta, por gentileza. Eu queria ter 2 horas de programa, mas ainda não me concederam esse direito, mas eu estou lutando por ele. O que vocês detectaram que você pode resumir para a gente sobre esse ano do América? Pô, é difícil, né, você, né, falar aqui onde nós erramos, mas assim, cara, o que eu vejo, né, primeiro ponto aqui é que nós ainda não jogamos a toalha, né, a gente vai lutar até o fim, quando tiver chance aí, a gente vai seguir lutando, tendo fé. Só que, cara, eu acho que quando a gente começa a subir degrauzinhos e começa a crescer demais, vamos dizer assim, a gente tem que se preocupar com a nossa humildade, né? E, cara, eu falando por mim aqui, eu acho que em um determinado momento nós achamos que era do tamanho que nós ainda não somos. E quando a gente pensa assim, eu acho que falta humildade, né? Então, a partir do momento que eu penso que não, peraí, eu sei o meu tamanho, eu sei naquilo que eu quero me tornar em ser, né? Eu vou lutar para isso, né? Agora, a partir do momento que eu falo, não, eu já cresci tanto, meu irmão, aí a gente acha que não precisa lutar e batalhar mais. Então, eu acho que a gente está tentando, é isso que eu falei para você, a nossa humildade, o nosso pezinho no chão, sempre ficou quieto no nosso canto aqui, a resposta a gente dava, né? A gente precisa voltar a isso e ter o pezinho no chão novamente, a humildade, entender onde nós estamos e naquilo que a gente tem feito a América se tornar. Então, acho que está faltando isso, a gente achou que cresceu demais e não é bem assim. Um papo com declarações fortíssimas, importantíssimas, acima de tudo que servem de exemplo do Juninho aqui nos Donos da Bola. Se você está assistindo pela tela da Band, corre para o YouTube, volta, veja, reveja, porque são palavras muito importantes, mas acima de tudo a postura do Juninho. A postura de meter a cara e falar tudo o que falou. São declarações muito importantes e elas precisam ganhar, sim, o destaque que ganhou com as declarações após o jogo contra o Vasco. Juninho, grandiosa atitude, muito obrigado pela participação. Nós vamos ter oportunidade de bater papo, ainda já agora a partir de outubro. Eu quero ter a oportunidade de mais tempo bater um papo com você, ouvir mais sobre a temporada, ouvir mais sobre tudo que está acontecendo, sobre sua carreira, enfim, a estada no América, a futuro e tal. Muito obrigado a você e o espaço aqui sempre aberto. Parabéns pela sua atitude. Obrigado, Hector. Assim como você falou que foi grandiosa, né, essa postura minha, eu também, né, entendo vocês também como uma postura grandiosa, né? Usar um tempo aí para criticar onde realmente deveria ter crítica, mas cedeu também um espaço aqui para que eu pudesse pelo menos me explicar. Então, muito obrigado. Você poderia muito bem, né, seguir naquilo que talvez, né, traz mais audiência, né? Mas, cara, esse espaço aqui você pode ter certeza que ele é muito importante para mim. Então, eu te agradeço de coração. Vocês me conhecem, vocês sabem quem eu sou, né? E eu vou tentar aí agora reverter, né, e mostrar para muitas pessoas aí quem realmente o Juninho é. E vai conseguir. Grande abraço ao Juninho, muito obrigado ao pessoal do América também.